Olana inicia a conversa com um elogio e após ela agradecer, ele se apresenta e pergunta o nome dela. Quando ela diz o nome, ele responde que é um prazer conhecê-la e pergunta se ela é natural de Miami. Ela confirma e ele menciona que acabou de se mudar para a cidade. Ela acha interessante e ele pergunta como está sendo o dia dela. Ela responde que está indo bem. Olana diz que gostaria de vê-la novamente, que gosta do que vê, mas ela diz que tem namorado e pede desculpas. Ele questiona se ela não pode fazer novas amizades e quando ela nega, ele pergunta o motivo. Ela começa a explicar, mas ele interrompe e pergunta se o namorado dela não permite. Ela confirma e ele comenta que isso mostra que o namorado é inseguro. Ela argumenta que isso não significa que ele seja inseguro. Olana diz que se for assim, o namorado dela não deixará que ela tenha amigos, parceiros de negócios ou algo parecido, e que um bom namorado deveria ajudá-la a crescer. Ela entende o que ele está dizendo, mas afirma que não gostaria que ele fizesse isso com ela, então ela também não fará isso com ele. Ela menciona que não permitiria que ele tivesse amigos. Olana pergunta por que não e ela responde que simplesmente não gosta disso. Ela diz que agora não é um bom momento e Olana respeita, dizendo que foi um prazer conhecê-la e ela retribui. Quando ela muda de ideia e volta, Olana pergunta o que houve. Ela quer saber para onde ele está indo e ele diz que estava passeando quando a viu e resolveu parar. Ela pergunta se ele quer sair para comer algo, mas ele lembra que ela disse que não podia nem ter amigos. Ela concorda, mas diz que o namorado não precisa saber. Olana diz que ela parecia ser fiel e que não poderia ter amigos, e ela admite, mas diz que se interessou por ele. Ele pergunta o que mudou tão rápido e ela responde que ele parece ser uma pessoa legal. Ela pergunta se pode entrar no carro e ele questiona o porquê. Ela diz que gostaria de almoçar com ele para se conhecerem melhor. Ele pergunta se ela quer almoçar com ele e ele confirma. Ele quer saber por que só agora e ela responde que ele parece ser uma pessoa legal e lembra do que ele disse sobre estar com alguém que a ajude a crescer. Ele esclarece que não quis dizer que eles poderiam ser parceiros de negócio, mas que o namorado dela pode estar afastando oportunidades. Ela diz que resolveu reconsiderar e ele também decide reconsiderar, dizendo que ela não deveria fazer isso com o namorado. Mais uma vez ela sugere que saiam para almoçar e conversarem, mas ele pergunta se ela está filmando. Ela ri e nega e ele finalmente concorda. Assim que ela entra no carro, ele pergunta o que houve e ela diz que nada. Ela pergunta de onde ele é e ele responde que é de Nova York e que acabou de se mudar para Houston. Ele também pergunta de onde ela é e ela diz que é de Miami. Olana pergunta há quanto tempo ela está no relacionamento e ela responde que há 3 anos. Ele questiona se ela está disposta a arriscar o relacionamento por alguém que acabou de conhecer e ela admite que pensa em encontrar alguém melhor. Ela explica que o namorado não é bem sucedido e que acredita que pode construir algo melhor com Olana. Olana pergunta se a questão é dinheiro, dizendo que não deveria ser. Ela afirma que o namorado não consegue pagar as contas e ele pergunta se esse é o motivo para considerá-lo. Ela confirma, ele a chama de interesseira. Ela nega, mas ele insiste que é exatamente isso. Olana diz que ficou claro que tudo se resume a dinheiro e que ele não gosta de interesseiras, afirmando que ela não é o tipo dele. Ele pede que ela saia do carro, mas ela resiste. Ele insiste educadamente para que ela saia e ela pergunta se ele realmente quer isso e ele confirma. Onair aborda um grupo de garotas elogiando-as por serem muito bonitas e tenta se apresentar. Misturando inglês e espanhol, uma das garotas responde que não é importante e que elas não falam inglês. Onair pergunta novamente se elas realmente não falam inglês e uma delas confirma. Ele então entende e deseja um ótimo dia a elas, comentando que elas não falam inglês e que ele deve seguir em frente.
As garotas decidem voltar ao ver Onair entrar em seu carro, porém em direções opostas, deixando Onair confuso. Ele pede a uma delas que dê a volta e, falando em espanhol, a garota de cabelo laranja sugere usar o Google Tradutor. Ele não entende e pergunta se a garota de branco fala algum inglês, mas ela nega e sugere novamente o uso do Google Tradutor. Ele pergunta se ela pode usar o tradutor e ela confirma. Onair pergunta se ela fala inglês e ela responde que mais ou menos, enquanto a garota de cabelo laranja diz que só fala espanhol. A garota de branco pergunta de onde ele é e ele responde que ela está falando inglês, apesar de ter dito que não falava. Ela admite que fala um pouco. Onair explica que é de Hawaii, mas acaba se mudando para Houston e tenta acessar o Google Tradutor. Ela comenta que não falou com ele no início porque ele era um estranho e havia a barreira do idioma. Onair pergunta por que ela está falando com ele agora, já que ele ainda é um estranho. Ela responde que gostaria de dar uma volta no carro dele. Onair pergunta o nome delas. A garota de cabelo laranja se chama Joseline e a de branco, Sofia. Ele se apresenta como Naya e diz que é um prazer conhecê-las. Em seguida, Sofia pergunta de onde ele é e ele diz que é de Cincinnati e que se mudou recentemente para Houston. Quando ele pergunta de onde elas são, elas respondem que são de Medellín, na Colômbia. Ele comenta que já esteve lá e adorou o lugar. Sofia pergunta se é verdade e ele confirma, explicando que foi para cuidar de alguns negócios. Onair pergunta se elas são amigas, mas Joseline o interrompe, dizendo que são namoradas. Ele pergunta se vieram juntas e elas confirmam. Ele pergunta a Joseline se ela gosta de homens e ela responde que não, mas depois diz que depende da situação. Ele entende e Sofia elogia o carro dele. Onair agradece e as convida para entrar no carro. Ele diz que elas já podem entrar, mas elas dizem que a porta não está abrindo. E ele pede para puxarem com mais força, mas elas continuam dizendo que não está abrindo. Onair então revela que a porta não abre porque elas são interesseiras e ele não pretende gastar dinheiro com elas. Nai se aproxima de uma garota e elogia a tatuagem dela, mencionando que ele também tem uma nas costas. Ele pergunta o nome dela e quando ela ri, questiona se está rindo dele, mas ela responde que não. Ele se apresenta como Nai e pergunta novamente o nome dela, mas ela diz que precisa ir. Ele pergunta para onde ela vai com tanta pressa e se pode conversar com ela por 2 minutos, mas ela recusa educadamente. Nai pergunta se ela tem namorado ou algo assim e quando ela diz que não, ele comenta que não precisa ser tão rude. Ele explica que estava caminhando pelo bairro tentando fazer novas amizades, mas ela agradece e continua negando. Ele repete, não, muito obrigado, e quando ela confirma, deseja um ótimo dia para ela e comenta que parece que não faz o tipo dela, mas sugere que isso pode mudar. Enquanto ele se afasta, ela o chama e pergunta seu nome. Ele diz que não está conseguindo ouvir, então ela repete a pergunta. Ele questiona por que isso importa e ela pergunta por que não importaria. Nai diz que ela parecia não estar interessada antes e pergunta por que mudou de ideia agora. Ela diz que voltou para falar com ele, mas ele lembra que ela estava apressada e não quer fazê-la perder tempo. Ela insiste que não vai fazê-lo perder tempo e pergunta o que ela quer agora. Ela responde que quer saber o nome dele e ele pergunta por que o humor dela mudou tão rápido. Ela diz que pensou melhor e decidiu desacelerar. Ele pergunta de onde ela estava vindo e ela diz que da academia. Ele elogia as tatuagens dela novamente e brinca que está faltando o nome dele. Nai se apresenta como Nai e pergunta o nome dela. Ela responde que é Vi, mas ele quer saber o nome verdadeiro, ao que ela se recusa a dar. Ele comenta que não vai apertar a mão dela por causa dos germes e para evitar resfriados, e ela concorda. Nai insiste no verdadeiro nome dela, mas quando ela continua relutante, ele muda de assunto e pergunta sobre a tatuagem na perna dela. Ela diz que é de onde ela veio, mas depois esclarece que é o nome de uma música. Ele pergunta se doeu muito para fazer a tatuagem, ela diz que não. Ele então pergunta de onde ela é e ela diz que é de Houston. Ele conta que é de Hawaii e se mudou para Houston há uma semana para ver o que a cidade oferece. Ela pergunta se o carro dele é alugado, mas ele diz que é dele, um de seus carros. Ela elogia o carro dizendo que combina com ele e ele agradece dizendo que escolheu a roupa esperando um dia tranquilo. Ele pergunta o que ela sugere fazer na cidade, considerando que ele é solteiro, e depois pergunta se ela tem namorado. Ela diz que não e que é solteira,
mas não sabe há quanto tempo, tendo perdido as contas. Ele pergunta se já se passaram anos. Ela diz que não, apenas alguns meses. Ele pergunta por que o relacionamento dela terminou e ela responde que é porque as pessoas gostam de brincar, mas ela não gosta de brincadeiras. Ele pergunta se ela é fiel e ela confirma, o que ele aprecia. Nai a convida para dar uma volta, dizendo que gosta de ver, e ela pergunta se pode entrar no carro. Nai pede que a garota dê uma volta, dizendo que gosta do que vê, e ela pergunta se pode entrar no carro. Ele diz que está muito quente e deixa ela entrar, mas avisa que não quer perder tempo. Ela garante que também não gosta de perder tempo. Nai pergunta sobre os objetivos de vida dela e ela diz que quer encontrar alguém que banque e que pretende comprar uma casa. Ele avisa que se ela pensa em usá-lo para isso, está perdendo tempo, porque ele não é o tipo de cara que ela pensa. Deseja um bom dia para ela e ela responde que não deseja o mesmo, perguntando como abrir a porta. Ele explica que é só apertar um botão e deseja uma boa caminhada. Ela diz que não se importa e pede para ele devolver o carro alugado. Nai confirma que o carro não é alugado e deseja que ela aproveite a caminhada. Ela diz que vai aproveitar e ele concorda. Nai começa cumprimentando a garota e elogiando, dizendo que ela é incrível e que gostaria de conversar rapidamente. Ela responde, não, muito obrigado. E ele pergunta como assim, pedindo para ela esperar. Ela diz que está bem e ele concorda pedindo para ela esperar. Ele menciona que é novo na área e acha que ela é incrível. Quando ela pergunta o que ele acha incrível, ele responde que é a beleza dela e gostaria de conhecê-la melhor, mas ela diz que precisa ir embora. Ela também menciona que é casada, ao que Nai responde que não vê nenhum anel no dedo dela e em seguida deseja uma boa caminhada. Ele comenta que não sabe se pode acreditar nela e sugere que talvez ela seja uma mulher fiel. Depois de um tempo ele nota que ela está voltando e questiona se ela realmente é uma pessoa tão boa assim. Ela pergunta se o carro é dele e ele confirma. Ela elogia o carro e pergunta o nome dele, mas ele diz que não importa já que ela é casada. Ela pergunta por que não importaria e ele responde que é porque ela disse que tem um marido. Ela argumenta que ele mesmo disse que ela não tem um anel no dedo, mas ele insiste que isso não importa porque ela se declarou casada. Ele diz que respeita isso e que vai seguir em frente. Ela explica que não falou com ele antes porque tudo aconteceu muito rápido e pede uma segunda chance. Ele pergunta se ela quer uma segunda chance e diz que não acredita em segundas chances. Ela insiste que acha que vale a pena, mas ele sugere que ela deveria respeitar o namorado dela e que ele não quer se meter nisso. Ela afirma que vale a pena e ele comenta que ela não parece valer a pena para o namorado dela. Ele pergunta se ela tem ou não um namorado e ela responde que ele não precisa se preocupar com isso. Ela admite que não é casada e que está apenas em um relacionamento passageiro, não algo sério. Nai questiona como isso não é algo sério se ela disse que era casada. Ela pede desculpa e diz que gostaria de recomeçar, mas ele diz que não precisa pedir desculpas e que se ela já está em um relacionamento, tudo bem. Ela insiste que quer recomeçar e ele pergunta para quê. Ela pergunta se ele não gostaria e ele pergunta novamente para que recomeçar, já que ela não está solteira e ele não gosta de compartilhar. Ela afirma que já ia terminar com o namorado porque não está dando certo. Ele pergunta se ela vai terminar por alguém que acabou de conhecer e ela diz que não é nada tão sério. Ele comenta que isso não foi o que ela fez parecer no começo. Ela explica que algumas oportunidades não podem ser perdidas e é por isso que quer conhecê-lo. Ele pergunta o nome dela e ela diz que é Naila. Ele pergunta o que ela pretende fazer com o namorado dela e se ela realmente quer conversar com ele. Ele quer ver se ela tem coragem de terminar agora com o namorado e pede para ela ser honesta sobre encontrar outra pessoa. Ela diz que não faz isso e que vai escrever para ele e o relacionamento não está funcionando e que precisa de um tempo. Nai diz que quer que ela diga a verdade e deixe claro que terminou porque não quer perder tempo. Ela concorda e manda mensagem dizendo que precisa de um tempo. Nai comenta que isso é muito louco, que ele vai sair do carro.
Ele pergunta novamente o nome dela e ela repete que é Naila. Ela pergunta se pode dar um abraço nele e ele concorda. Depois ele pergunta de onde ela é e ela diz que é da Filadélfia. Ele menciona que nunca esteve lá e ela pergunta se ele é de lá. Ele diz que é de Hawaii. Ele pergunta há quanto tempo ela está na área e ela diz que há 6 meses. Ele elogia as tatuagens dela e pergunta quantas ela tem. Ela diz que tem 9 e ele pergunta onde está o nome dele. Ela responde que pode tatuar depois. Naí então pergunta se ela pode dar uma volta e diz que gostou disso. Eles continuam conversando por um tempo e ele a convida para entrar no carro. Dentro do carro ele menciona que há um problema. Ela estava disposta a trair o marido e isso não lhe inspira confiança. Ele diz que ela parece do tipo que trai com facilidade e pergunta como ele pode investir nela assim. Ela tenta se defender, dizendo que não é sempre assim, mas ele insiste que não tem como saber. Ela afirma que é fiel, mas ele não acredita. Ela diz que é fiel, mas ele diz que ela deixou claro que não é. Ele conclui que está procurando uma garota fiel e como ela não é, será melhor ela sair e aproveitar a caminhada. O vídeo começa com Kai abordando essa linda morena. Ele elogia a beleza dela e fala que ela parece uma princesa e pergunta qual o nome dela. Ela fica assustada e fala que não conversa com estranhos. Ele então pergunta se ele não pode saber o nome dela e ela fala que é melhor não. Ele então pergunta se ela tem namorado e ela responde que não, mas que também não está procurando. Ele fala que achou ela muito linda e só queria conversar com ela, mas ela o rejeita e manda ele ir embora e se tocar. O YouTube então caminha em direção ao seu Corvette, porém quando a mulher vê que o cara está numa super nave, na mesma hora a mágica acontece e ela vem atrás dele toda interessada em falar com ele e pede desculpas por ter agido daquele jeito com ele. Ela fala que não gosta muito de falar com estranhos porque hoje as coisas estão muito complicadas. Kylie então fala que tudo bem e que ele já entendeu que ele não faz o tipo dela. Ela responde que não é nada disso e que ela só ficou um pouco com medo. Ele então pergunta se ele tem alguma chance com ela. A mulher fala que eles podem sair para se conhecer melhor. Ele então fala que antes deles saírem, ele precisa saber se tem chance com ela, porque ele não quer perder o seu tempo se não tiver uma chance. A mulher fala para ele que ele é um cara atraente e que tem chance com certeza. Ele então pergunta de onde ela é e para onde ela estava indo, e ela responde que ela é de Ohio e que estava indo para sua casa. Ele então pergunta aonde fica a casa dela, e ela responde que mora bem ali perto. Ele então fala que eles poderiam sair para tomar uma bebida ou fazer alguma coisa. Ela concorda com ele e ele então fala que gostou muito da beleza dela e que ela tem algo que chamou sua atenção. Ele então fala que eles podem sair para beber e depois ir para a casa dele para ficarem juntos e se conhecerem melhor. A garota fala que para ela está tudo bem. Ele então chama ela para entrar no carro para eles conversarem melhor lá dentro. E como já é esperado, ela entra no carro sem pensar 2 vezes. Dentro do carro, ele pergunta se ele tiver um relacionamento com ela, o que ela teria para oferecer para ele. E ela responde que ela vai dar o carinho que ele merece. Ele então fala que só isso não é o suficiente e que ela teria que trabalhar duro para eles conquistarem as coisas juntos. Mas ela fala que não e acha ruim, que ele tem muito dinheiro e que ele pode trabalhar sozinho. Ele então fala que ela pode descer do carro porque ela é muito interesseira e ele não está afim mais dela. Ela começa a implorar para ficar no carro e pede mais uma chance para ele. E fala que tudo o que ele quiser ela pode fazer agora. Ele responde que não, que ela não é quem ele imaginou que ela fosse. E que não sai com garimpeira de ouro. E manda ela ir embora. E no fim ela acabou sendo rejeitada pelo youtuber.
O vídeo começa com o Nair fazendo o teste da interesseira com seu Corvette. Ele pergunta como ela vai e para onde ela estava indo. Depois dela falar que ela está bem, ele elogia ela falando que gostou muito do estilo dela e pergunta se pode falar com ela bem rapidinho. Mas ela responde para ele que não, que ela tem namorado e que ela é fiel ao seu companheiro e que também está muito ocupada agora e não pode falar. Ele insiste e acaba se apresentando para ela. Ele então pede para pegar o número dela, porém a mulher dá um fora nele e sai andando. Ele então vai na direção do seu glorioso Corvette e é nessa hora que a mágica acontece. A mulher vê a burrada que tá fazendo e volta na mesma hora, indo atrás do rapaz. Ele então pergunta o que ela quer e ela responde que queria saber o que ele queria com ela. Ele então fala que ele é novo na cidade e estava procurando um lugar para tomar um café e só queria uma pequena informação. Ela responde que isso ela pode ajudá-lo e que ela pode ir com ele para fazer companhia. Ele então responde que seria muito bom ter uma mulher linda igual ela para sua companhia. Ele então pergunta por que ela mudou de ideia tão rápido e ela fala que não sabia que ele tinha um Corvette e que sempre quis andar em um carro como esse. Nair então fala que esse é apenas um dos seus brinquedinhos e pode mostrar para ela os seus outros carros de luxo. Ela fica admirada com a fala dele e fala que vai querer sim. Ele então fala que vai deixar ela escolher para onde eles vão e fala para ela ficar à vontade no seu carro. Ele então fala para ela entrar e ela entra sem pensar duas vezes e vamos ver se ele vai mandar ela descer do carro ou se ele vai levar ela para casa. Dentro do carro, ele pergunta qual o interesse dela em sair com ele, e ela fala que resolveu dar uma chance para ele. Ele então responde que no começo ela não queria nada com ele e depois mudou de ideia só por causa do seu carro. Ela tenta disfarçar e negar todos os fatos. Ele então fala que tá claro para ele que ela voltou só por causa do carro e por interesse. Ele diz para ela que ela foi muito interesseira e que é melhor ela descer do seu carro. Ele abre a porta para ela e manda ela descer, e ela desce achando ruim e xingando o youtuber, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com o youtuber Joel, que aborda essa garota enquanto ela abastecia seu carro em um posto de gasolina. Ele inicia uma conversa perguntando qual o seu nome e ela diz a ele que se chama Adriana. Então ele se apresenta e Joel pergunta o que ela está fazendo em pleno Natal e pergunta se ela ganhou presentes. Ela diz a ele que está indo bem o seu Natal e que ela ganhou algumas roupas de presente. Em seguida, Joel pergunta à garota se ela tem um namorado. Ela diz a ele que tem namorado e que ela tem um compromisso. Joel pergunta quanto tempo eles estão juntos e ela diz a ele que já tem mais de um ano. E além disso, ela fala que ele é do exército. Então, Joel fala que namorados que são do exército não são bons companheiros porque eles ficam muito tempo longe. Mas que Joel está aqui e seria um bom partido para ela. Em seguida, Joel pede para pegar o número dela, porém ela fala que ela tem namorado e isso não é certo. Joel então pergunta se ela ama ele e ela fala que sim. Em seguida, nesse momento, chega um cara em um carro de luxo e começa a conversar com Joel e pergunta se a mulher é sua namorada. Joel fala que não, que ela tem um namorado. O cara fala que gostou dela e queria dar uma volta no carro com ela. A garota não pensa duas vezes e entra no carro com um desconhecido, mesmo tendo um namorado e tendo dito que o amava.
Então, após ser rejeitado, Joel vai em direção à sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a garota vê que o cara que ela rejeitou tem um carro muito mais luxuoso e caro do que o que ela está agora, na mesma hora ela pede o cara para ela voltar a falar com Joel. Então a garota desce do carro e vai toda arrependida atrás de Joel pedindo desculpas e fala que gostou muito do carro dele e tenta se explicar para ele com uma desculpinha esfarrapada. Porém, Joel questiona dizendo que ela disse que tinha um namorado e entrou no carro do cara e deixou ele aqui sozinho. Ela fala que se ele der uma chance para ela, que ela pode se redimir com ele. Sendo assim, Joel desce do carro e começa a mostrar para ela sua máquina. Ela pergunta quanto ele pagou na Lamborghini. Joel fala que custou quase 400 mil dólares e que a Lamborghini dele é toda personalizada. Em seguida, ela pede o telefone de Joel para anotar o seu número. Mas Joel questiona também que ela entrou no carro e deixou ele ali sozinho. Em seguida, ela pede o telefone de Joel para anotar o seu número, mas Joel a questiona, dizendo que ele não gostou dela ter entrado no carro e deixado ele ali sozinho. Ela fala que estava o testando e que se ele quiser ficar com ela, ele tem que lutar para ficar com ela. Nessa hora, Joel fala que ele não vai sair com ela porque ele precisa dizer a verdade para ela, que ela caiu num experimento social e que demonstrou ser uma gold digger. Ele mostra para ela a câmera e fala que está filmando para o seu canal no YouTube. Em seguida, Joel chama o outro integrante do canal e ele estaciona seu carro ao lado. Então Joel explica que ela é uma gold digger e ela caiu no teste da interesseira. E ela vai embora morrendo de vergonha. O vídeo começa com o Kyle, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa mulher pedindo uma informação, mas ela não dá a mínima para ele e sai andando. Sendo assim, ele a deseja um bom dia e vai em direção ao seu carro de luxo. E ele entra na sua McLaren e espera alguns segundos até que a mágica aconteça. Ela então chega e pergunta o que ele estava precisando. E ele responde que queria uma informação e que ele está muito perdido e que ele é novo na cidade e não conhece muita coisa e pergunta se ela poderia o ajudá-lo. E pergunta qual o seu nome. Ele se apresenta e ele pergunta por que ela voltou para falar com ele. Ela responde que mora ali perto e percebeu que ele estava perdido e voltou para ajudá-lo. Ela então pergunta qual é o mesmo nome desse carro. E ele responde que isso é uma McLaren e pergunta se ela já andou em uma antes. Ela então fala que não, que nunca andou. Depois de alguns minutos de conversa, ele convida ela para dar uma volta para ela mostrar a cidade. O YouTube então entra em seu carro e é agora que ele vai pegar essa interesseira de jeito. Lá dentro do carro, ele fala que está muito faminto e quer comer alguma coisa bem gostosa. E pergunta do que ela gosta. E ela responde que gosta de ir à praia e salões de narguilé. Kaylee fala que também gosta de narguilé e adora comer frutos do mar e lagosta. Papo vai, papo vem, e os dois entram no carro e ele pergunta aonde ela estava indo, que ela estava com tanta pressa. E ela responde que só estava indo para a casa de um amigo. Kylie então pergunta se é o seu namorado. E ela responde que não, que eles não têm nada a sério, que são somente amigos.
Ele fala que ela é muito maluquinha e engraçada e não tem medo de se arriscar. Ela responde que não é e que ela quer conhecê-lo melhor e que achou ele muito atraente. O YouTube fala que definitivamente ela é mesmo muito maluquinha, porque ela mal o conhece e como ela pode dizer isso? Ela responde que não o conhece, mas quer conhecê-lo e que seu carro já diz tudo. Ele responde que não sabe como encarar isso, mas que ela é uma baita de uma garimpeira. Ele diz que mulheres como ela só sentem o gostinho de sentar no carro dele, mas desfrutam de nada. E ele abre a porta do carro e dá um tchauzinho para ela e manda ela encontrar com o seu amigo que vai ser melhor para ela. E fala que ela é muito interesseira. E no fim ela acabou se dando mal. O vídeo começa com um rapaz se passando por um morador de rua e quando passa uma bela moça, ele aborda pedindo ajuda com dinheiro. A garota então vem para perto do rapaz e ele pergunta qual o nome dela. Ela fala que seu nome é Britney e a mulher então pergunta para o rapaz o que aconteceu para ele ficar naquela situação. E ele fala que estava em uma missão no exterior e quando voltou para sua casa percebeu que sua esposa não estava mais com ele e também tinha pegado seus bens e todo o dinheiro e todos os carros que ele tinha. A moça então pergunta quanto tempo eles estavam juntos e o rapaz fala para ela que já há uns 4 anos. Ela então pergunta para o YouTuber de onde ele é. O rapaz fala que ele é da Califórnia e só veio para cá para ficar com a pessoa que amava e diz que eles estavam quase casando. A mulher fala que sente muito pelo rapaz e motiva dizendo que ele irá conquistar tudo que ele perdeu e vai encontrar outra pessoa e o ajudar a se erguer de novo. Ele agradece a garota e pergunta como ela vai. Ela diz que anda muito ocupada com seu filho, mas que está tudo bem. O YouTube pergunta se ela é mãe solteira e a mulher confirma que sim. O rapaz então tenta devolver o dinheiro dela e fala que ela irá precisar. Mas ela fala que não precisa e que ela tem um ótimo emprego e consegue dar uma boa vida para o seu filho e quando vê alguém precisando de ajuda, sempre tenta ajudar de alguma forma. O rapaz agradece a mulher e fala que o mundo precisa de pessoas como ela e pergunta quantos anos o filho dela tem. A moça responde que ele tem 2 anos. O rapaz então entende tudo que ela disse. A garota então pergunta se o rapaz não poderia tentar chamar a polícia para sua ex. O rapaz fala que não, pois quando eles juraram o casamento, ele assinou uma folha onde seus bens também seriam de sua esposa. O rapaz elogia a mulher, dizendo que ela é muito linda e pergunta se ela faz academia. A garota agradece e fala que faz sim academia. O YouTube muda de assunto e pergunta para ela se ela tem um carregador para emprestar para ele para carregar seu celular. A garota diz que tem em seu carro e ele pode carregar lá caso queira e se oferece para comprar uns cobertores melhores para o rapaz. O rapaz recusa os cobertores e diz que o seu já está bom. Em seguida, eles vão em direção ao carro de luxo do YouTuber. O rapaz então deixa suas coisas ali acima do carro e eles conversam lá um pouco. Então a garota pergunta o porquê dele estar ficando ali com um carro desse. O YouTube fala que só está fingindo e que aquele carro realmente é seu e revela para a moça que era um teste social e que ele queria ver se ela ia ser uma interesseira. A mulher fica surpresa e também mostra o seu carro para o rapaz. O rapaz agradece a boa ação da garota e devolve o dinheiro para ela. O YouTube pede para ela passar o seu número. A mulher coloca seu número no celular do rapaz e devolve para ele. Ele mostra a câmera para a garota e pede para ela falar o seu Instagram em seu microfone escondido e ela fala. O rapaz então pergunta para a garota o que ela gosta de fazer e ela diz que é sair para comer. O YouTube então diz que depois ele irá chamá-la para eles ir comerem algo juntos e a garota aceita sim. Em seguida, novamente, o rapaz agradece a ação dela e se despede da moça e vai embora. Começamos o vídeo com Damon chavecando essa linda garota. Ele aborda a mulher, elogiando ela e pergunta como ela está. Mas a moça continua andando sem dar nenhuma chance para o YouTuber. Ele, então sem sucesso, ao tentar conversar com a moça, vai em direção à sua gloriosa Lamborghini.
E é nessa hora que a mágica acontece e a garota vê o carro do rapaz e volta na mesma hora querendo conversar com ele. Ela volta perguntando se aquele carro é mesmo dele. Ele diz que sim, que é um de seus vários carros. Ela elogia o carro do YouTube dizendo que é a sua cor preferida. O YouTube agradece então. A moça pergunta o nome do rapaz e ele fala que seu nome é Damon e pergunta o nome dela. E ela diz que é Caroline. Damon pergunta o que ela estava indo fazer, que ela estava com tanta pressa ou simplesmente ela não parou para falar com ele porque ele estava mal vestido. A mulher fala que não é nada disso e que ela só estava com pressa para resolver algumas coisas. O rapaz pergunta de onde a mulher é. E ela então diz que é de Boston, mas que se mudou para cá por não ter muitas oportunidades de emprego lá onde que ela morava. Ele pergunta para a garota com que ela trabalha, e a mulher fala que trabalha em uma loja de joias em um shopping. O Damon fala que é novo na cidade e está procurando fazer novas amizades e conhecer pessoas legais. A mulher logo fala para ele que ela está disponível. O rapaz então questiona se ela não iria se atrasar para o seu compromisso. E ela responde para ele que não. O rapaz elogia a garota dizendo que ela está tão linda que está até parando o trânsito. A moça agradece e pergunta se agora eles podem ir dar uma volta em seu carro. O YouTube fala que sim e ajuda ela a entrar. A mulher então entra sem pensar duas vezes, pensando que vai se dar bem. Damon então ajuda a garota a entrar e em seguida ele entra também. Na sequência, após entrar, a garota elogia o carro do rapaz, dizendo que ele é muito confortável. O YouTube agradece e pergunta para ela o que ela está planejando fazer durante o dia. A moça diz que apenas iria na casa da sua amiga almoçar. Damon pergunta se a amiga dela não iria ficar brava se ela se atrasasse. E a moça fala que não e diz que a sua amiga irá entender. O rapaz então entende e pergunta se ela namora. A garota então afirma que não. A mulher pergunta para Damon quantos anos ele tem e ele responde que tem 52. Ela então diz que ele parece ter 35. O rapaz agradece e pergunta à garota o que ela fez ela voltar para conversar com ele. A mulher diz que foi pelo carro, mas agora está gostando de conversar com ele. O rapaz então fala que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro. A garota fala que não é isso e pede para o rapaz outra chance, mas ele nega e fala para ela descer do carro. A mulher desce chateada, mas no fim acabou tomando um fora de Damon. O vídeo começa com London, que vai fazer a pegadinha da interesseira com seu Corvette. Ele aborda a garota e fala que ela parece ser familiar e pergunta qual o nome dela. Mas a mulher faz uma cara de assustada e não demonstra muito interesse. Ele fala seu nome e pergunta se ela é da cidade e se apresenta para ela. A garota responde que sim. Ele então diz a ela que é de Nova York e além disso ele fala que eles deveriam se conhecer melhor. Porém, a mulher diz a ele que ela tem namorado. London pergunta se pode pegar o número dela, porém ela responde de forma rude que não. Ele a deseja um bom dia e caminha até o seu Corvette. Quando a garota vê a máquina de London, é nessa hora que a mágica acontece. Ela na mesma hora vem perguntando se o carro é dele. London fala que sim e pergunta o porquê. E ela fala que não sabia que esse carro era dele. London pergunta por que ela estava sendo tão rude com ele, porque ele só queria conhecê-la melhor. Ela responde que não gosta de falar com estranhos. London fala que tudo bem, que ela poderia ser mais simpática. Em seguida, ele pergunta o que ela vai fazer agora, e ela responde que não tem nenhum plano para agora e só está indo para sua casa. Ele fala que está procurando um lugar para almoçar e pergunta se ela não gostaria de vir com ele para os dois se conhecerem melhor. E dessa vez, a mulher aceita o convite de London. Ela então entra no carro com London achando que vai se dar bem com ele, mas mal sabe que acabou de cair na pegadinha da interesseira e vamos ver o que isso vai dar.
Dentro do carro, resumindo a conversa, a garota tenta se aproveitar de London e fala que depois quer ir pro shopping para fazer compras, esperando que London pague para ela. Porém, London fala que eles ainda não têm nada e ela já quer gastar o dinheiro dele. Ele então fala que ela está demonstrando ser uma garimpeira de ouro e que ela não queria nada com ele e foi só ver o seu carro que ela mudou de ideia na mesma hora. Ela fala que para sair com ela tem que ter dinheiro, que não sai com qualquer um. Mas London fala para dar licença do carro dele porque ele não quer mais nada com uma garimpeira de ouro. A mulher desce do carro indignada, mas acaba sendo rejeitada pelo London, que dá uma boa lição de moral nela. Começamos o vídeo com Nair chavecando essa garota ao lado da sua Lamborghini. Ele pergunta como ela está e fala que ela está linda demais e pergunta qual o nome dela. Ela fala que tá tudo bem e que não é da conta dele e diz que ele está agindo igual um idiota. Ele então pergunta qual que é o tipo dela. A garota responde que com certeza não é ele. Depois de Nair ser esculachado pela garota, ele caminha até a sua Lamborghini e quando a garota vê a burrada que ela tá fazendo, magicamente ela muda de ideia e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. O youtuber confirma que sim e chama ela para vir conferir. Então ela pergunta como que ele tem uma Lamborghini e ele responde que ele é um empresário, que ele está de férias e está curtindo um pouco e que chegou na cidade faz pouco tempo e só queria perguntar se ela conhece um bom restaurante, mas que ele não quer atrapalhar já que ele não faz o tipo dela. Inexplicavelmente a garota já muda de ideia e fala que estava brincando com ele e que ela gostou dele e achou ele bem charmoso. Então ele agradece o elogio e pergunta de onde ela é. E ela fala que é de Dallas e o Nair fala que é de Houston. Então ele pergunta o que ela vai fazer agora e se ela tem algum plano. A mulher responde que não tem planos e que só estava dando uma volta. Então o YouTube pergunta se ela não gostaria de almoçar com ele num restaurante aqui na cidade de 5 estrelas. E como já é esperado, ela topa, aceita o convite e entra com ele na Lamborghini. Em seguida, ela entra na Lamborghini com ele, achando que vai se dar bem com o Nair. E vamos ver o desfecho final. Dentro da Lamborghini, ele pergunta para ela por que ela disse que ele não fazia o tipo dela. E ela responde que sempre que os homens tentam chegar nela, é uma forma dela se defender dos caras. E que ela não sai dando bola para qualquer um. Ele então pergunta o que fez ela mudar de ideia para ela voltar para falar com ele. E ela responde que achou ele bonito e que também gostou muito do carro dele. Então Nair fala que não quer mais sair com ela porque ela está demonstrando ser uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela fica sem palavras e desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo YouTube.